ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. O título da mensagem de hoje é O Mistério do Reino. Tudo o que a Palavra de Deus nos ensina está relacionado com o Reino dos Céus. Porém, o assunto de hoje é o mistério do reino, citado pelas parábolas do capítulo 13 de Mateus. A palavra mistério significa o que é incompreensível, um segredo, um enigma. Mas tão logo conhecemos a doutrina do reino, perguntamos: onde está o mistério? Tudo está tão claro. O Senhor explicou tudo e mesmo depois que subiu ao céu, enviou o Espírito Santo que continuou falando por meio dos seus profetas. Se abrirmos, por exemplo, a constituição do reino nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, vamos encontrar a natureza do povo do reino, que são as bem-aventuranças. Temos algo a respeito da influência do povo do reino, que deve ser a luz do mundo e o sal da terra. Encontramos também a nova lei, que é mais elevada do que a lei do Antigo Testamento, indicando-nos a andar num caminho estreito. E sobre os feitos justos do povo do reino, Jesus nos exortou a guardar-nos de exercer a nossa justiça com o fim de sermos vistos pelos homens. O Senhor falou a respeito do perigo das riquezas materiais, nos ensinando a juntar tesouros no céu. Ele nos deixou os princípios do povo do reino no relacionamento com outros, como por exemplo, não julgar para não ser julgado. Nos ensinou acerca do viver com restrição. Se a Bíblia nos foi dada como luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, onde está o mistério? O mistério do reino é a vida de Deus. As parábolas de Mateus 13 relatam uma sequência de fatos históricos que já ocorreram no passado, cuja consequência prejudica a igreja até hoje. Mas a importância desses fatos é secundária. Tudo o que interfere na nossa família, seja no aspecto positivo ou negativo, é algo sério que não pode simplesmente ser negligenciado. No entanto, ainda que eu falarei desta história triste, eu declaro que a minha ênfase está na vida e no ambiente em que ela possa ser desenvolvida. Jesus falou de corações duros, de olhos cegos, de ouvidos surdos e de uma mente que não podia compreender o propósito de Deus. O mistério do reino é que a semente cai na terra e nunca vamos entender como ela frutifica. Quem poderá explicar o novo nascimento? Acaso sabemos de onde vem o vento e para onde ele vai? Como um reino tão rico, poderoso e completo pode ser um enigma que o homem não consegue entender? A força de Sansão, um juiz de Israel, era um mistério para os filisteus, até que descobriram uma maneira de enganá-lo. Assim também, a perseguição à igreja já fazia parte de um plano diabólico para seduzi-la. Até mesmo entre nós, existem muitos que ainda não entendem que nada pode substituir a vida de Deus. No entanto, Satanás sabia que a riqueza do reino dos céus era a vida. Se esta vida fosse tirada, a sua vitória estaria garantida. E foi exatamente isto que ele fez. Depois de longos anos de intenso sofrimento, oriundos do Império Romano, um dos imperadores deste reino, chamado Constantino, em uma de suas guerras, por um erro de cálculo, se achou em condições desfavoráveis. E antes da iminente derrota, viu um sinal no céu em forma de uma cruz. E juntamente com esse símbolo, lhe veio a convicção: sobre este sinal vencerás. Então ele marcou os escudos dos soldados
com esse símbolo e venceu a batalha. A partir daí, ele passou a apoiar o cristianismo, tornando-o na religião oficial do império. Se Jesus disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, como pode ser possível juntar dois reinos? No ponto de vista de Deus, nunca existiu tal unificação. O que aconteceu foi a manifestação do inimigo no sentido de tirar a vida da igreja. Este primeiro estágio de degradação é representado nas parábolas do tesouro escondido no campo e da pérola. A história parece querer mostrar que alguém está fazendo um comércio com Deus, porque o soberano do universo é aquele que abate os inimigos e levanta quem ele quer levantar. Se Roma perseguiu e depois estatizou a igreja, isto parece uma ostentação de soberania completa. Mas na verdade, ela só perseguiu, confirmando assim que havia um reino maior que ela não poderia tolerar. Porque ninguém pode destruir a igreja e muito menos edificá-la. Paulo pensou que estava servindo a Deus, mas Jesus o perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, do 1 a 9. Ninguém pode destruir a igreja, porque ela não é uma organização humana, e sim a família de Deus. O mundo é o espaço físico onde a lavoura de Deus está. Um homem comprou um campo, e exatamente para esconder o tesouro. Comprar aqui tem o sentido de monopólio, exercer influência, dominar sobre o território. De semelhante forma, temos um outro homem que é negociante. Aquele que negocia só pensa em levar vantagem e obter lucro. Concluindo, o tesouro do reino é a vida, e esta vida foi tirada. Se alguém tem esta vida, mais lhe será dado e terá em abundância. Mas se não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. O golpe inicial da estatização foi a porta de entrada para todas as demais etapas de degradações posteriores. Quando alguém compra um terreno, faz uso dele a seu modo. Edifica casas, planta uma roça e governa tudo como bem entende. O rei do reino dos céus fez uma lavoura no mundo e plantou nela os filhos do reino. Porém, enquanto os servos dormiam, veio um inimigo e semeou neste campo os filhos do maligno. A parábola do trigo e do joio representa o segundo estágio da degradação, que foi trazer pessoas do mundo para dentro da igreja. Esta foi a campanha do imperador que abraçou o cristianismo. Ele até mesmo concedeu benefícios para que as pessoas se tornassem cristãs. Como nós podemos ver, este cristianismo, por adesão e conveniência, aboliu o princípio do novo nascimento. Outro estágio que se seguiu a este foi o estabelecimento de uma poderosa e complexa organização humana. Porque Roma não apoiou a igreja para simplesmente deixar de persegui-la e receber orientação vinda do Espírito Santo. A conclusão deste projeto incluía total controle. Então, aquela igreja que surgiu na sala de 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, cujos apóstolos foram alunos do próprio Deus, se tornou a igreja do Papa e dos cardeais de Roma. O princípio da vida estabeleceu uma igreja simples como uma plantação de mostarda, hortaliça pequena de raízes superficiais e de fácil acesso aos homens. No entanto, ela se transformou numa grande árvore com muitos galhos, onde as aves do céu, figura do maligno, encontrou asilo e fez os seus ninhos. Neste tempo, muitas doutrinas e festas pagãs foram misturadas com
com o cristianismo para satisfazer o público-alvo. Depois da estatização, mistura de pessoas e estabelecimento do poder religioso, o próximo passo foi a mistura das doutrinas. Este estágio é representado pela mulher que mistura fermento em 3 medidas de farinha. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para dar vida aos homens. E suas palavras são espírito e são vida. Mas dentro de um contexto religioso que é parte integrante do reino dos homens, foi permitido tal mistura. A doutrina dos apóstolos poderia ser o pouco que tinham, mas como disse Jesus, até mesmo isso lhes será tirado. Quando o Senhor já estava à direita do Pai, ele revelou a João que esta mulher, Jezabel, se declara profetisa, engana os servos de Deus, levando-os a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2, 20. Depois de 1000 anos de trevas, em todos os setores da sociedade, após um tempo de atraso no desenvolvimento industrial, científico, medicina, onde o progresso parou, a misericórdia de Deus veio sobre alguns servos que buscaram um pouco de vida, onde se restaurou a salvação pela fé. No entanto, ainda que o Senhor tenha remanescentes fiéis em todos os tempos, nunca nos desembaraçamos dos nossos pés totalmente, porque a nossa herança cultural é fortíssima e a religiosidade tem sido mais forte do que a vida. A nossa fermentada teologia de hoje, teoricamente, escondeu a preciosidade do milênio de Cristo, impedindo as pessoas de sonharem com o reino vindouro. Porém, eu declaro, o nosso grande prejuízo continua sendo a perda da vida. Porque muitos não sonham porque lhes tiraram esse direito. Mas em seus corações, tudo o que querem é a presença do Senhor. E outros podem ter muito conhecimento, e isto para eles não passa de letras mortas. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, do 1 a 3. O amor é o caminho sobremodo excelente, mas nenhum de nós é capaz de amar. Porém, se buscarmos a vida de Deus, seremos uma lâmpada acesa dentro de casa e juntos um farol para o mundo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela encontrar espaço para crescer em nós, produziremos muitos frutos para o reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, foi um prazer falar com você. Espero que esta palavra lhe seja um suprimento de vida. Eu o convido a ouvir as outras mensagens que abordam este assunto. Jesus é o Senhor.